Irmãos, glória a Deus. Eu quero compartilhar hoje com você, ainda falando dessa questão da porta, né? Eu quero falar sobre abrindo a porta para a graça. Domingo passado, eu falei sobre os segredos da chave de Davi. Os irmãos lembram qual é os segredos da chave de Davi? Não, né? É difícil mesmo você lembrar a palavra de domingo passado. Até os líderes que talvez compartilharam não vão lembrar. Eu mesmo preciso me esforçar para me lembrar. Mas os três segredos, né, da chave de Davi, a primeira é que graça. O segundo segredo é que é a chave do louvor, a chave de Davi. E o terceiro, ok? É ali que a chave de Davi, ela tem poder de mudar as circunstâncias. E hoje eu quero continuar falando sobre portas e quero ainda continuar, vou falar também sobre a importância, vou continuar falando da importância do louvor. Como você viu domingo passado, o louvor você não nasce com ele nos seus lábios. O louvor não é algo nato do homem, mas é algo que você precisa aprender. É algo que precisa ser desenvolvido. É necessário ensinar o homem a louvar. Porque o que é comum na vida de todo homem é a murmuração. Facilmente você reclama. Facilmente você se pega ali falando mal das coisas que estão acontecendo com você. Você está falando mal do governo, você está falando mal do seu patrão, você está falando mal, né, de um monte de coisa. Do seu pastor, do seu líder, da igreja. É normal. E você se pega fazendo esse tipo de coisa. Por quê? Porque essa é uma característica do homem, mas é do homem caído. Mas até o homem que nasceu de novo, recebeu a salvação, ele precisa ter essa disciplina para o louvor, para que ele não se pegue ali na murmuração e, consequentemente, sendo impedido de prosperar, de avançar. Eu quero portas abertas, pastor, o ano das portas abertas. Mas a minha pergunta para você é, você tem louvado? Você tem realmente tido uma vida de gratidão por aquilo que você tem recebido do Senhor? Amém, irmãos? Isso é uma chave muito importante. Lá em João, capítulo 10, versículo 9, a palavra de Deus diz assim, o Senhor Jesus diz, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá, e achará pastagem. Feche os seus olhos aí onde você está, curve a sua cabeça. Pai, te louvamos por essa palavra, te louvamos porque o Senhor é bom. E o Senhor, ó Deus, para cada um de nós, palavra essa que tem poder de libertar, de curar, de transformar e levar cada um dos meus irmãos a viver tudo aquilo que o Senhor tem para cada um deles. Que essa palavra caia nessa noite em uma boa terra, Senhor. Porque a semente é boa. A semente não tem nenhum defeito, nenhum problema. A tua palavra é perfeita, é viva, é eficaz, é digna de toda aceitação. Mas às vezes o solo aonde ela cai é um solo ruim, pedregoso, que está sufocado pelos espinhos, ó Deus, que é as paixões desse mundo, as questões desse mundo, onde também são ali terras, ó Deus, superficiais, aonde essa semente cai, ela não germina, vem o inimigo e toma, rouba essa semente e nada acontece na vida dos meus irmãos. Mas hoje eu declaro que cada coração aqui presente é essa terra boa, é essa terra fértil, que vai cair essa semente, ela vai germinar e vai dar frutos a 30, 60 e a 100 por um. Pai, leva cativo cada mente aqui a obediência do Senhor Jesus, que não haja distração, que os meus irmãos possam receber tudo aquilo que o Senhor tem para eles nessa noite, através dessa porção da palavra. Essa é a minha, essa é a nossa oração, em nome do Senhor Jesus, amém. Se você concorda e crê, meu irmão, diga amém. Aleluia, glória a Deus. O Senhor está dizendo, por ele será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. Deixa eu te dizer algo. Quantas vezes você se pegou ali numa situação muito difícil, ou às vezes você está nessa situação difícil, lutando e não vê vitória, com necessidades, e você olha para um lado, olha para o outro e não vê a solução.
Quantas vezes nós estamos vivendo esse tipo de circunstância, esse tipo de situação, e normalmente quando você está passando por luta, o que você fala para Deus? O que normalmente nós falamos para o Senhor em momentos de adversidade? Sabe, é muito comum ver os irmãos falando: Senhor, muda essa circunstância. Senhor, abre uma porta para mim, porque está tudo fechado, eu não vejo nada, não vejo porta aberta. E aí, irmãos, dizem, o céu parece que está de bronze, a minha oração é feita e parece que se calou, não fala mais nada, e a pessoa se sente ali sozinha, a pessoa fica desesperada. Quando o irmão, por exemplo, ele está desempregado, e ele vem pedir oração, normalmente ele diz: pastor, ora por mim para que Deus possa abrir uma porta de emprego. Então a verdade é que todos nós desejamos portas abertas, todos nós queremos portas abertas sobre as nossas vidas. E você tem aprendido e tem entendido que portas abertas é o resultado do favor de Deus fluindo sobre a nossa vida. Se você tem favor de Deus, você tem portas abertas. O favor de Deus, ele vai fazer com que as portas estejam ali abertas para você e você possa acessar essas portas. Você possa entrar por cada uma delas e desfrutar de tudo aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Os irmãos entendem? Podem dizer amém? Eu quero te lembrar, nessa noite, que você está debaixo do favor, você está na graça. Nós vivemos na dispensação da graça. Às vezes, tem irmãos que ficam incomodados. Sabia que falar graça e dizer a mensagem da graça, tem gente que fica incomodado? E às vezes eu até fico assim: puxa, eu vou falar o evangelho, não vou falar graça, porque tem pessoas que ficam incomodadas. Mas a verdade é que o evangelho é a graça de Deus, porque o evangelho é o próprio Cristo. A graça é uma pessoa, é Jesus. O evangelho é quem, irmãos? É Jesus. Ele é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Jesus é tudo em todos. Você vai ver tantas analogias, tantos ali símbolos, né, que apontam para o Senhor. Ele é a arca. O Senhor é tudo em todos. Ele é o sumo sacerdote. Meu Deus, você não deve se incomodar quando você ouve a mensagem da graça, a palavra da graça, porque é para nós. Não existe outra mensagem. E você não deve confundir, pastor, quer dizer que nós pregamos só o Novo Testamento. Eu sempre preciso enfatizar isso e ensinar isso para os irmãos. Não, graça de Deus não significa que nós não pregamos toda a palavra de Deus. Pregamos de Gênesis a Apocalipse. Toda a palavra de Deus, toda a escritura sagrada de Gênesis a Apocalipse é a palavra de Deus. É para minha e para a sua edificação. O problema é você abordar a palavra de Deus e não entender em que dispensação você está. E aí você entra lá no Velho Testamento e você toma as palavras do Velho Testamento, a lei, como se fosse algo atual para a sua vida, e você não consegue discernir. Você não consegue entender que aquilo é para a sua edificação, mas muito do que está ali não é para você, não é mais para nós. Por quê? Porque aquele tempo passou, aquela dispensação passou, mas continua sendo palavra de Deus e para mim e para a sua edificação. Os irmãos estão entendendo? Mas existe algo que você precisa entender. Nós transicionamos, saímos de uma aliança para outra. A velha aliança caducou. Agora nós estamos debaixo da nova e eterna aliança. E aonde nós celebramos isso? E a partir de onde começou a ser celebrado isso? A partir da ceia do Senhor. Jesus, e ali ele fala da nova e eterna aliança. Todas as vezes que nós comemos do pão e bebemos do cálice, nós estamos fazendo menção dessa nova e eterna aliança. Que agora é debaixo dela que nós estamos.
Está claro isso para os irmãos? Amém? Mas toda a Escritura é a palavra de Deus para minha e para a sua edificação. Então, uma vez que você entende que você está debaixo da graça, a graça, o acesso à graça já foi dado. Mas qual que é o problema? Muitas vezes nós não temos conseguido perceber o favor de Deus sobre nós. E muitos, apesar de falar que estão na graça, não estão desfrutando da graça do Senhor. E eu tenho falado isso repetidas vezes. Irmãos que ainda não conseguem desfrutar da graça, mas falam, estou na graça. Como eu disse, não é apenas falar que você está na graça, é você crer que houve uma mudança dispensacional, que houve uma mudança de aliança, que a maneira de se não é mais como na velha aliança. Como que o homem se relacionava com Deus na velha aliança? Ele tinha que se esforçar para agradar a Deus. Como que ele se esforçava? Para cumprir a lei. Ele conseguia, sim ou não? Não. Nunca um homem sequer cumpriu a lei, nem mesmo por meio de quem ela veio. A lei veio através de quem? Moisés. Moisés cumpriu a lei, eu te pergunto? Claro que não. Só um homem que veio à terra, que não é só homem, ele é homem e Deus, Cristo Jesus. Ele foi o único que cumpriu toda a lei. E a única maneira de nós cumprirmos a lei é estando nele. Em Cristo, porque Ele cumpriu a lei, mas nenhum homem conseguiu. Então o homem na velha aliança, ele tinha que se esforçar, ele se empenhava para cumprir a lei, mas a verdade é que ele nunca conseguia cumprir. E por isso você vê tanta maldição no Velho Testamento, na velha aliança. Por quê? Por uma sequer das leis, ele quebrava todas. E quem diz isso? Tiago. O apóstolo Tiago diz, quando alguém quebra uma sequer das leis, quebra todas as demais. Quantas leis são? Então que os irmãos estão afiados. 613. Será que alguém cumpriu isso? Ou alguém consegue cumprir? Não consegue. Só Jesus cumpriu. Os irmãos estão entendendo? Então, quando você quebra um dos 613, Tiago está dizendo, você quebrou todos. E se você quebrou, você está debaixo de maldição. Ou seja, o homem que insiste em andar pela lei, vive debaixo de maldição. Hoje, uma irmã que me acompanha ali nos devocionais, ela falou, pastor, ela veio perguntar sobre essa questão dos 10 mandamentos. Ela falou, pastor, eu tenho uma dúvida com relação ao 4º mandamento. Teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra. Ela diz, mas se nós estamos na graça, eu ouço dizer que muitos jovens estão morrendo porque eles não honram seus pais. E eles estão morrendo cedo, é porque eles não honram os pais, eles estão quebrando a lei. Preste atenção, todos aqueles que estão debaixo da tradição da lei, inevitavelmente, eles sofrem a maldição da lei, inclusive do 4º mandamento. Os irmãos estão entendendo? Então, sim, é possível jovens morrerem cedo por causa da desonra aos pais. Por quê? Porque eles estão debaixo da lei. E quem está debaixo da lei, sofre a maldição da lei. Mas aqueles que já não estão mais nessa dispensação, estão debaixo da graça, meu irmão, você não precisa mais dizer para um filho que recebeu a graça e teve revelação da graça, honre o seu pai e a sua mãe. Não, o amor que foi derramado no coração dele por Jesus vai levá-lo a honrar os seus pais, sem que ele receba essa ordem. Por quê? Porque o Espírito de Cristo vai fluir na vida dele, porque ele está debaixo da graça. Ninguém mais precisa dizer para mim, honre o seu pai e a sua mãe. Eu só chamo meu pai e minha mãe, isso, claro, não significa de senhor e senhora. Eu respeito, eu tenho isso como respeito. Não significa necessariamente honra, porque tem gente que fala senhor e senhora e desonra. Tem gente que e honrar. Ok? Então não é simplesmente uma questão de nomenclatura. Mas o que você precisa entender é que todo aquele que está debaixo da graça,
ele excede a lei. Você percebe? Ele não fica aquém da lei. Mas, pastor, se nós não podemos cumprir a lei, como na graça nós estamos além da lei? Não ficamos aquém da lei. Porque agora não é mais você, agora é o Espírito de Cristo te capacitando e te levando a viver a vida que o Senhor tem para você. Agora é a lei do Espírito, não é mais a lei que está escrita em tábuas de pedra. Não é mais representada pelo decálogo, porque a lei do Espírito, ela está acima. Os irmãos estão entendendo? Pastor, é você que diz essas coisas? Claro que não. Você vai ver isso, o apóstolo Paulo dizendo nas suas cartas, você vai ver o autor aos Hebreus falando isso, que nós cremos que possivelmente foi o apóstolo Paulo que também escreveu pela linguagem e a maneira como ele apresenta, o livro de Hebreus é apresentado. Então você vai ver, tudo isso está na palavra de Deus. Só que o que acontece? Muitos negligenciam. Por que negligenciam? Porque há um tempo, há muito tempo, o que vem se ensinando nas igrejas? Que você tem que merecer para ser abençoado. Você tem que fazer para ser abençoado. Isso é o oposto da graça. E aí quando alguém se depara com isso, meu Deus, graça é isso? Aí pensa o quê? Isso é gracinha. Virou bagunça, agora é assim. Não tem mais que fazer nada e Deus abençoa. Não, filho. Fazer não é o que Deus espera. Deus só quer que você creia na palavra dEle. Quando você crê, como consequência, você vai cumprir a vontade dEle. Porque você não pode fazer a vontade de Deus sem antes crer na palavra dEle. Eu criei, por isso eu falo. Eu criei, por causa da minha fé, por causa da minha crença, a minha crença vai me levar a ter comportamentos. E a crença certa leva você a um comportamento certo. Então, quando eu creio errado, e quando eu creio na lei, seguindo a lei, tentando cumprir a lei, tentando agradar a Deus, eu estou com uma crença errada. E resultado, vou ter um comportamento errado, vou entristecer a Deus, e a graça dele não pode fluir para mim. Os irmãos estão entendendo? Por que tanta gente, mesmo dizendo eu estou na graça, não consegue desfrutar da graça? Porque a graça ainda é frase de efeito. É só algo bonito. Quantas canções de gente falando da graça, mas você vai ver, a vida da pessoa não está em linha com realmente a graça de Deus. Quantos estão conseguindo me entender? Diga amém. Amém, meu irmão. O Senhor te convida a viver debaixo da graça, a acessar tudo aquilo que Ele tem para você, e tudo que Deus tem para você, você não pode acessar, se não for mediante a graça pela fé. Eu creio e eu recebo. E porque eu creio, porque eu desfruto da graça, eu tenho provisão para cumprir, para fazer a vontade dEle. Porque não vai ser na minha força, mas vai ser no poder do Espírito. Você pode dizer amém? Pastor, mas como eu posso abrir a porta da graça na minha vida? Se realmente a graça é essa chave, é o segredo da chave de Davi, o primeiro que foi falado, a graça, e não sou eu quem disse isso, você viu a palavra de Deus nos mostrando claramente em Zacarias, você viu em Isaías, você viu que a graça, a chave de Davi é o espírito da graça e de súplicas. Não tem outra maneira a não ser estar confiado no que Deus fez por nós, o que Ele realizou. E o que Deus realizou por nós? Qual foi o ponto mais importante da história que Deus fez algo por mim e por você? A morte de Jesus na cruz. Não é assim que a palavra diz que Deus prova o seu amor pelo fato de Cristo ter morrido na cruz? Através da cruz. Pela cruz eu recebi o maior presente que alguém poderia receber, que é a salvação. E como que eu recebi esse presente? Pela graça mediante a fé. Efésios 2, 8, 9. Isso não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. Ninguém vai chegar dizendo,
Eu estou aqui no céu porque eu fui um bom rapaz, eu fui uma boa moça, eu me comportei, eu fiz tudo certinho. Não, você só vai estar lá no céu porque a graça do Senhor te alcançou e você creu nessa graça. Você creu que foi pela obra de Cristo e não pela sua obra. A sua atitude, as suas ações são definidas e determinadas pelas suas crenças. Está claro isso para você? Amém? Então, primeira coisa, abrimos a porta da graça quando nós falamos corretamente. Eu preciso falar corretamente. Eu não posso falar de qualquer maneira. A maneira como uma pessoa fala nos diz se ela acredita em Deus ou não. Se ela crê no Senhor ou não. Preste atenção, a sua boca foi criada por Deus para ser fonte de bênção. A sua boca não foi criada para ser ali piada, de palavras frívolas, vazias, de conversa à toa que não edifica. Você não foi chamado, meu irmão, por Deus para ser locutor de más notícias. Você não foi chamado para ali replicar aquilo que passa nos telejornais diariamente, as tragédias que nós vemos diariamente na televisão. Fala a verdade, gastamos muitas vezes tempo demais assistindo o jornal, e mais tempo ainda repetindo o que os jornais falam sobre violência, crise financeira, problemas sociais, como se nós fôssemos replicadores de televisão. Mas Deus não nos chamou para isso. Deus nos chamou para sermos pregadores das boas notícias. O que é o Evangelho? Boas notícias. Eu não posso ser diferente daquilo que Deus me chamou para ser. Eu fui chamado para apregoar as boas novas. Então eu preciso colocar na minha cabeça, Deus é comigo e que Ele é por mim. Você precisa crer que Deus é com você e por você. Todos os dias, isso é uma boa notícia. Mas tem gente que fica incomodado quando fala isso. Quer dizer que é só assim agora. Deus é comigo. Deus é só agora alegria, é bênção. É isso, paz e amor. Está parecendo os hippies, né? Preste atenção, filho. Que conversa estranha é essa? O que você está esperando de Deus? Você está esperando pau na cabeça? Você está esperando que Deus fique pegando você e te punindo, te ferindo, te trazendo dor? Espera lá, para que Ele entregou o Filho dele na cruz? Se Deus quisesse o seu mal, Ele não entregava o Filho dele para morrer na cruz. Ele simplesmente falava, se vira, você pecou, agora você que vai resolver. Como eu sei que você não pode... Você não consegue perceber que a pregação legalista está dizendo isso? Você não consegue perceber que uma pregação diferente dessa está dizendo, se vira, vão para o inferno, vocês não têm o que fazer, vocês não merecem. Quando o homem está tentando se salvar, ele está tentando fazer o que ele não pode, ele está tentando fazer o que é impossível, e o que Deus não falou para ele fazer. Deus nunca fala para você, se salve, mas Ele diz, eu enviei o Salvador, o meu Filho, Jesus. O próprio nome, presta atenção, qual é o significado do nome Jesus? Obrigado, Salvador. Ele enviou ao mundo o Salvador. E Cristo, ungido, o Salvador ungido, cheio de poder. Esse Ele enviou para quê? Para resolver o problema que Adão arrumou lá no Éden, pecando. Agora um homem pecou, mas não perca de vista a outra verdade, que complementa essa. Um morreu por todos, logo todos que recebem são justificados por meio desse um.
que obedeceu e obedeceu até a morte de cruz. Assim como por um homem entrou o pecado, por um homem também entrou a salvação. Agora, todo aquele que crê nesse homem, que ele é homem e Deus, Cristo Jesus, porque ele deixou a sua glória, ele veio a esse mundo, nasceu da Virgem Maria, ele passou por limitações que todos nós passamos, ele se humilhou, até chegar à morte de cruz, por meio dele entrou a salvação. Percebe? Do mesmo jeito que você tem que crer que por meio de Adão entrou o pecado, você precisa crer que por meio de Jesus entrou a salvação. E agora que você recebeu a salvação, você está livre do pecado, da morte, da condenação eterna, porque o Salvador ungido foi enviado, e você creu nele. Você creu no Salvador ungido, você pode dizer amém? Não pare de querer ficar ouvindo coisas diferentes, pare de ficar incomodado, quando falamos, você é abençoado. O irmão é isso que ele quer ouvir. Você precisa essa semana cair da escada e quebrar. Tem irmão que eu acho que ele fica esperando isso, que ele incomoda. Aqui só fala de bênção. Os irmãos estão assistindo, se você está acompanhando o devocional, são porções só da graça. O camarada ali fica vendo, tem gente que deve ficar se debatendo nas cadeiras. Mas só fala coisa boa esse pastor, e fica achando que é para agradar todo tipo de gente. Não, filho, porque não tem outra mensagem. Essa é a palavra que Jesus nos mandou a pregar, nos mandou a anunciar, não tem outra. Não, pastor, tem que pregar que o homem, ele é amaldiçoado. Tem que pregar isso, eu vou dizer, o homem sabe que ele está debaixo de maldição. Só que o que ele precisa saber é que essa maldição pode ser quebrada em Jesus. Está todo mundo falando que o homem é amaldiçoado, e pouca gente dizendo que Jesus veio para quebrar essa maldição. Que essa maldição é quebrada nele. Só nele, não buscar em outros lugares, e vão buscar realmente em Cristo, em Jesus. Você pode dizer amém? Então preste atenção. Aquilo que você fala vai determinar os rumos da sua vida. É muito importante o que você tem falado. Provérbios 18, 21 diz, a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Você pode ler esse texto de diversas formas. Quer ver? Você pode ler assim, a morte e a vida estão no poder da língua. Você pode ler também, a doença e a saúde estão no poder da língua. Sim ou não? Você é saudável ou você é doente? Tudo depende do que você tem declarado e crido. Porque você declara o que você crê. E aquilo que você declara, crendo, aquilo acontece, se manifesta. O céu respalda, o Senhor endossa. Você está entendendo, amém? Você pode ler esse texto. A pobreza e a prosperidade estão no poder da língua. Por que tem muita gente passando apuro, necessidade, miséria? Porque não crê, porque não declara a palavra de Deus. Ontem lá em Peixoto de Azevedo, depois do culto, lanchando com os irmãos, passa um rapaz falando de Bíblia, falando de Jesus, mas mendigo, com a camiseta dos Radicais Livres, Biconnect. Ele falou, vocês são crentes? Falei, sou. Falou, da Assembleia de Deus? Falei, não, da Videira. Aí ele falou, E ele veio querer falar da palavra. Veio querer falar da palavra, drogado, bêbado. E aí ele falou, preciso de dinheiro aqui, vocês me dão dinheiro para inteirar uma passagem? Nós falamos, se você quiser comer, senta aqui que você come com a gente. Não, quero dinheiro. Não, dinheiro não, se você quiser comer, você come com a gente aqui. Aí, seus fariseus. Fariseu, olha só. E ele começou a mencionar a palavra, aí você fala, meu Deus. Ele falou, eu sou pastor. Eu falei, é mesmo? Eu falei, rapaz, o primeiro pastor mendigo. Não pode, é incoerente. É incoerente. Pastor andarilho, pastor mendigo ou crente, andarilho e mendigo, não combina. Por quê? Porque se ele está vivendo dessa maneira, a palavra não está no coração dele.
Porque quando a palavra, ela te encontra, você é alcançado pelo Senhor, o que a palavra diz? Não sei se o Breno mencionou hoje, ou se mencionaram no culto passado. Eu nunca vi um justo, foi hoje, né? Nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Quem é o justo? É aquele que recebeu Cristo. Mas ele não é justo porque ele é bom, ele é justo porque ele está em Cristo, o justo. Estamos em Cristo, nos tornamos justos. E aí, se eu sou justo, eu não vou mendigar o pão, eu não vou ser desamparado. Percebe? Isso é a palavra de Deus. Não pode ser diferente disso na vida de ninguém. Então, tudo está ligado à crença. Certamente, muita coisa foi ouvida, muita coisa foi falada, mas, de fato, são palavras ao vento. Palavras que não entraram no coração, palavras que não chegaram ali como revelação. Os irmãos estão entendendo? Aí é onde entra essa questão, revelação que você ouve muito. Você não conhece muito ímpio que conhece a Bíblia de capa a capa? Mas não é crente. Conhece a Bíblia, odeia a Deus. Tem raiva de Jesus. Ou seja, conhecer as Escrituras não é a mesma coisa que ter revelação dela. Nós precisamos ter revelação. A palavra precisa estar no nosso coração. Os irmãos estão entendendo? Então, meu irmão, está na língua. Aquilo que você fala determina o que você vai viver. Então, você precisa declarar as verdades da palavra. É isso. A esterilidade e a fecundade estão no poder da língua. Tudo está no poder da língua. O que você tem declarado. Então, nós temos que alinhar as nossas palavras com as verdades da palavra de Deus. Ao invés de ficar ali relatando das circunstâncias adversas, nós temos que confessar em linha com a palavra de Deus. Amém, irmãos? Você é o que a palavra de Deus diz que você é. Pastor, mas eu não estou vendo. Você não precisa ver, você precisa crer. Creia que você vai começar a expressar aquilo que a palavra diz que você é. Isso é fé. A palavra de Deus não é um negócio assim, ó, estalei o dedo, agora é isso. Não, você tem que crer. Crê a moeda do céu. Crê a única moeda que o céu ali aceita. Não tem outra moeda. Você crê e o céu então se move e o Senhor faz por você. Lá em Filipenses 4,13, o apóstolo Paulo diz o seguinte: tudo posso naquele que me fortalece. Você sabe o contexto em que Paulo disse isso? Paulo, ele faz essa afirmação num contexto que ele está dizendo: eu já experimentei de tudo. Já passei fome, frio, nudez, perseguição. Ele fala de muitos problemas que ele enfrentou, mas ele se concentra no quê? No Deus dele, que ele pode todas as coisas. Ele não se detém no problema, ele não se detém na luta. O que ele prefere ficar declarando é o que a palavra de Deus, o que o Deus dele pode fazer por ele. Não os problemas que ele tem enfrentado. Isso faz diferença, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ele estava passando por momentos difíceis, mas ele estava lembrando de coisas boas que aconteceram e projetando em fé um futuro de vitória. Essa tem que ser a minha, a sua postura diante do mundo, diante do Senhor. Mas muitos acham o quê? Que essa coisa de visualizar o futuro é doutrina da nova era. Sabia disso? Tem gente que acha que esse negócio de visualizar o que Deus diz na palavra é um negócio da nova era. Por que diz um negócio desse? Porque o diabo, você sabe, ele não cria nada, ele copia tudo. Deus já tinha estabelecido isso. O diabo veio e copiou. E veio e trouxe isso no formato da nova era. Por que ele faz isso? Para roubar algo tão precioso e poderoso de você e de mim. Para você pensar e falar: isso aqui não é de Deus. Isso aqui é um negócio que é esquisito. Espera lá, isso aqui parece com nova era. Preste atenção, meu irmão. Deus usa esse recurso de para existir. A Bíblia é um livro cheio de recursos visuais. Você, quando lê a Bíblia, você não consegue imaginar as coisas. Você não vê.
ali imagens claras daquilo que Deus está falando. Pastor, pera lá, eu preciso entender melhor isso. Então, eu vou te dar alguns exemplos para você começar a entender o que é ver esses desenhos que a palavra de Deus nos traz. Lá em Salmo, por exemplo, 125, verso 1 e 2 diz assim: os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Preste atenção. Deus, ele fala através de imagens. Um judeu, quando ele olhava para essa afirmação, o que ele via? Ele conhece o Monte Sião, sim ou não? Lá no Monte Sião, o Monte Sião já teve muitas questões adversas, guerras, tempestades, situações ali muito arrasadoras. Só que o Monte Sião permaneceu. Então, quando Deus ele fala através dessa imagem, Monte de Sião que não se abala, mas permanece para sempre, o judeu olhava para aquilo e ele via que por muitos anos o Monte Sião continuava firme no mesmo lugar, apesar de todas as adversidades. Então ele pensava o quê? Eu sou como esse monte, não posso ser abalado. Assim como ele permaneceu, eu vou permanecer. Percebe o que é você visualizar as imagens? Você olha para o Monte Sião e fala: pronto, eu sou como esse monte, ele não pode ser abalado, eu também não posso. É isso que Deus está dizendo. Só que para você entender melhor, Deus te dá imagens. E aquilo te leva a compreender bem, te leva a meditar naquilo, e isso tem muito poder, a meditação. Você faz uma reflexão profunda a respeito daquilo, você fala: meu Deus, eu sou isso, então eu não posso ser abalado. Você pode ser abalado? Se você estiver olhando para o Senhor, se você estiver confiado nele, você não pode ser abalado. Por quê? Porque é o que a Bíblia diz. E eu vou ficar sempre com o que a palavra de Deus diz, e não com o que as pessoas estão dizendo. Essa é a verdade. Lá em Salmo 128, diz assim: bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Olha só, olha a imagem. O homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos comerá do trabalho de suas mãos e tudo lhe irá bem. O que um judeu concluía quando lia isso? O trabalho das minhas mãos. Não importa qual é o meu trabalho, o que eu fizer, tudo me irá bem. Se eu decidir vender água, eu vou prosperar vendendo água. Você está entendendo? Essa é a imagem que Deus traz para que você possa enxergar aquilo e refletir e se apoiar naquela verdade. Você precisa enxergar tudo que o Senhor está dizendo, você precisa enxergar, mas é enxergar com olhos da fé e se apoiar naquilo que o Senhor está dizendo. Então preste atenção, líder. Se o trabalho das suas mãos for uma célula, você tem que declarar: minha célula vai crescer e multiplicar. Esse é o trabalho. Se o trabalho das minhas mãos for uma turma do curso bíblico, essa turma vai prosperar em minhas mãos. Se o trabalho das minhas mãos for tocar uma empresa, preste atenção, você tem que declarar: essa empresa vai dar certo, já deu. Porque é isso que a palavra está dizendo. O que você fizer empreender, vai prosperar. Ou eu brinco de ser crente. Ou eu fico brincando de estar na igreja e falar: eu sou crente, eu sou da igreja. Os crentes estão mais preocupados com a placa da igreja do que de fato com a palavra, o que a palavra de Deus está dizendo. Estão discutindo mais doutrina e outras questões, costumes, do que o que a palavra diz. Eu sempre digo para as pessoas: meu irmão, você tem que olhar aonde você está, é a mensagem, o que está sendo pregado. O que está sendo pregado tem que ser a palavra de Deus e nada além da palavra de Deus. Ela é a nossa única regra de fé e prática. Eu fico repetindo isso várias vezes, porque essa tem que ser a base do meu congregar, da minha comunhão com essa igreja, da minha permanência, a minha estada, do meu pertencimento a essa igreja. O motivo, a base, a razão, sabe qual é? Palavra, lá tem palavra, palavra de Deus, nada além da palavra de Deus. O que é dito lá? Palavra. Não é a vontade do pastor, não é o que o pastor João pensa. O que eu penso, eu sempre digo para os irmãos:
joga fora, minha opinião, se quiser. Mas quando eu digo, assim diz a palavra do Senhor, você não tem essa opção. A palavra de Deus está dizendo que você não tem essa opção, mas a minha opinião, que é muito pouco mencionada aqui, eu não tenho costume de usar minha opinião, porque eu não estou aqui para dar opinião, estou aqui para pregar a palavra. Para essa aqui você não pode falar diferente a não ser amém. Amém, é a palavra de Deus. É isso que vai fazer toda a diferença. A palavra de Deus diz também, a sua esposa será como uma videira frutífera. Olha a imagem que Deus te dá, da sua esposa, varão abençoado. Videira frutífera. Aí você já pensa na imagem, videira. Aquele ramo lindo, cheio de cachos de uva. E o que a videira produz? Suco, vinho. E o que o vinho representa na Bíblia? Alegria. Então, a sua esposa será como uma videira frutífera. Você tá falando, a minha esposa, essa videira frutífera, ela vai trazer para mim alegria. Ela é motivo de alegria, de satisfação, é bênção na minha vida. Você está olhando para a palavra. E ao invés de você criticar a sua esposa, falar mal dela, você fala o que a palavra de Deus está dizendo a respeito dela. Você está entendendo? Isso faz toda a diferença. O homem que caminha nos caminhos do Senhor, a sua esposa é como uma videira frutífera. O Senhor, Ele diz também, seus filhos serão como oliveira. O que a oliveira produz? Azeitona. Azeitona produz o quê? Azeite, óleo da unção. O que você precisa enxergar e dizer? Meus filhos são ungidos do Senhor. Eles são bênção de Deus. Ah, pastor, mas meus filhos estão tudo endemoniados. Esse é o problema. É isso que você vai ter, porque é isso que você declara. Não, ainda que eles estejam fazendo coisas. Perdão, irmãos. Perdão, estou com essa tosse chata aqui. E ainda tomando café. E não tem jeito, tem que tomar um cafezinho, né? Obrigado, dona Marinalva. Não sei se foi ela que trouxe aqui. Estou agradecendo mesmo sem ter visto. Foi? Amém. Então, preste atenção. Seus filhos estão dando trabalho, ainda assim, filhos são como a oliveira. São ungidos do Senhor, são uma bênção. Estão envolvidos com coisa errada? Vai declarando, vai falando o que a palavra diz, e Deus vai resgatar e vai alcançar os seus filhos, e vai trazê-los para os caminhos dEle. Agora, ficar dizendo que seus filhos são problemáticos, que os seus filhos são isso, aquilo, outro, só vai gerar mais problema. Declare o que a palavra de Deus diz. Você pode dizer amém? Lá em Números 21, quando você vai observar, o povo murmurou no deserto, e veio uma praga de serpentes venenosas. O que aconteceu? Deus então deu um auxílio visual para o povo. Que auxílio visual Deus deu? Ele mandou fazer ali uma serpente de bronze, que apontava para Jesus, e que levou as nossas maldições. Então preste atenção. Quando as pessoas eram picadas, eles olhavam para aquela serpente, lembravam-se do Senhor, e elas eram curadas imediatamente. Porque elas entendiam, através daquela imagem, essa serpente representa o Senhor que levou sobre si todo o veneno da serpente, todo o mal, todo o pecado. Ali era um retrato da morte de Jesus na cruz pelos meus e os seus pecados. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Diga amém. Preste atenção, se você ficar olhando para os problemas, vai produzir mais problemas. Você vai ficar pior do que você está. Mas se você olhar para Jesus, que tomou a maldição em nosso lugar, o veneno da serpente é anulado da sua vida. Eu preciso estar focado em Cristo. Não olhe para os problemas, olhe para Jesus, olhe para o Senhor. Quer ver outra imagem? Abraão. Quando Deus deu a promessa a Abraão, ele não estava conseguindo entender como seria essa descendência dele, que Deus estava dizendo. O que Deus fez? Qual foi a imagem que Deus deu para ele? Olha para o céu e conta as estrelas. Olha para a areia do mar e conta, se é que você pode. Abraão falou, Senhor, não dá, é impossível contar a areia do mar,
e as estrelas do céu. Aí Deus falou, então agora você entendeu. Assim será a sua descendência, incontável, será uma multidão. Percebe a maneira de Deus comunicar para que nós possamos ali entender claramente o que Ele quer comunicar, o que Ele quer transmitir. Esse auxílio visual é muito importante. É você tomar a palavra de Deus e se ver nela. É você tomar as promessas de Deus e se ver nas promessas. Tome a palavra de Deus como realmente vida. Não tome a palavra de Deus, meu irmão, como um livro histórico, arcaico, antigo, desatualizado, porque não é essa a palavra de Deus. A palavra de Deus é atual, é viva, eficaz, é edificante. É mais penetrante que a espada de 2 gumes. Essa é a palavra de Deus, ela é poderosa. Você não pode tomar a palavra de Deus como um livro histórico de maneira alguma, mas sim como a palavra viva de Deus. Nós precisamos varrer da nossa vida essa mentalidade de pobreza, de doença, e nos ver prósperos, nos ver sadios. Se você não consegue se enxergar próspero, se você não consegue se enxergar saudável, você vai ter isso na sua vida. Você precisa enxergar. Pela fé, enxergue-se avançando, prosperando, crescendo, multiplicando, gerando filhos, discípulos para Deus. Aquilo que você consegue enxergar, você consegue ter, você consegue se apropriar. Os irmãos estão entendendo? Sabe, infelizmente, muita gente gasta tempo demais falando de problemas, debatendo para ver quem tem o maior problema. Você já viu gente competindo, quem tem mais problema? Não é um negócio, parece coisa de filme, mas não é não. Assim, ó, cheio de gente. E para piorar, tem crente que faz isso. Fala assim, rapaz, estou na luta. O que foi? Rapaz, minha mulher lá inventou umas confusão lá, e falando que eu estou traindo ela, falando que eu estou fazendo isso, aquilo, outro. O cara falou, rapaz, isso aí não é nada. Você não viu o que aconteceu comigo? É mesmo? O que aconteceu? Eu falei, ixi, rapaz. Entrou uns caras lá em casa, sabe, pulou o muro, matou o cachorro. Aí roubou a televisão, não sei o quê. Outro falou, rapaz, eu passei um negócio parecido com isso esses dias também. E aí começa, cara, competindo, assim, quem tem mais desgraça que o outro? Eu falo, meu Deus do céu, o problema ganha. Você pensa que não, mas tem gente que fica fazendo isso. Às vezes, sabe por que faz assim? Porque ele pensa, o cara que chega contando problema quer pedir dinheiro. Então, o que eu vou fazer? Vou falar de problema também. O cara chega com problema, eu vou falar que eu tenho problema. O cara, rapaz, fala, o negócio tá feio, crise, cara. Faltando dinheiro. Ele fala, ixi, você não viu. Estou no vermelho. Minha conta está negativa, cara, você acredita? Meu salário não saiu esse mês, o patrão não quis pagar. E começa só contando notícia ruim. Meu Deus do céu, isso não é a conversa minha e sua, não é a conversa dos filhos de Deus. Você pode dizer amém? Você tem que colocar na sua boca uma palavra do céu. Você tem que ter uma confissão dentro de você, sabe, poderosa. Uma confissão ali da palavra de Deus. Use esses recursos visuais que Deus coloca à sua disposição para ajudar você a alcançar o objetivo. Amém, irmãos? Não sei em que ano foi essa Olimpíadas, mas aconteceu uma Olimpíadas onde o Brasil estava disputando ali contra a China, no vôlei, e o Brasil praticamente já estava com a medalha nas mãos de ouro. Só que a técnica da China pediu tempo. Ela vendo que a medalha estava escorregando, saindo da mão deles, indo para o Brasil, ela falou, não, tempo. E ela reúne aquelas jogadoras e ela dá um auxílio visual para elas. E aí ela falou algo para aquelas jogadoras. Falou para elas algo. Ou vocês vencem esse jogo, ou vocês querem voltar para a pastelaria. Aquelas chinesas voltaram, uma sede de ganhar aquele jogo, que elas viraram a partida e ganharam a medalha. E até hoje, no esporte,
se usa recursos visuais para impulsionar os atletas para fazer com que eles tenham uma performance ainda maior. Imagens. Eles entenderam que isso é muito importante, esse auxílio visual. Todos os atletas hoje usam visualização para ir além. O maratonista, por exemplo, ele começa a visualizar passando os 5 km, os 10, os 20, os 30, até o final da corrida. Ele já se vê concluindo aquilo. É todo um trabalho ali, mental, para que ele possa chegar e ter um desempenho top. E ter um resultado extraordinário. Os irmãos estão entendendo? Quando eu visualizo, eu estou meditando. Lembra que eu te falei do meditar? A palavra meditar no hebraico é hagá. Hagá significa ponderar, imaginar, meditar, falar, refletir, estudar, dizer, expressar, articular, etc, etc. Esse meditar é muito importante. Quando você pega ali em hebraico, hagá significa passar de um ponto para outro da graça. Como assim, pastor? Preste atenção, quanto mais você medita na palavra da graça, mais graça vem sobre você. Quanto mais você medita na palavra da fé, mais fé vem sobre você. A confissão, no meio de lágrimas, no campo de batalhas, eu ainda tenho que declarar que eu sou favorecido pelo Senhor. Está difícil, tá, mas o Senhor é comigo, o Senhor é por mim. Como cristãos, nós precisamos enxergar a solução, mesmo quando, aparentemente, o problema não tem saída. Você tem que declarar, você tem que fazer essa confissão de fé. Nós não confessamos problemas, nós confessamos livramento, cura, perdão, salvação, milagre. Você pode dizer amém? Acredite em mim, declarar corretamente abre a porta da graça na sua vida. É importante que você mantenha firme a sua confissão. Visualize as promessas se cumprindo em sua vida, meu irmão. Visualize, isso vai fazer toda a diferença. Amém? Segundo ponto, nós abrimos a porta da graça quando nós oramos corretamente. Então, a primeira coisa que vai fazer a diferença é você falar corretamente. Falar em linha com a palavra. Mas você também precisa orar corretamente. Isso se aplica à oração. Jesus tem que ser o centro. Você e eu oramos em linha com a palavra de Deus. A nossa oração, ela não é uma oração religiosa, mas é uma oração poderosa que vai fazer toda a diferença. Por quê? Porque está em linha com o Senhor. Nós não podemos orar como os fariseus oram, como eles oravam. Lá em Lucas, capítulo 18, verso 9 a 14, você lembra a oração do fariseu e do publicano? Como era a oração do fariseu? A oração do fariseu era de si para si. Ó Senhor, Tu sabes que eu não sou como esse publicano. E ele se vangloria o tempo inteiro. O fariseu está apoiado em quem? Nele. Por outro lado, o publicano está apoiado em quem? O publicano, quando ele está fazendo a oração dele, ele está dizendo, eu não posso nem erguer minhas mãos para o céu. Essa é a oração do pecador, não é a oração do crente. Tem muita gente que fala, tem muito crente que pensa que a oração do publicano é a oração do crente. Não, essa é a oração do pecador. É a oração daquele que ainda vai ser salvo. Os irmãos estão entendendo? O fariseu é o religioso e o publicano é aquele que ainda não foi salvo. Mas naquele dia ele fala, eu sou um pecador, eu sou um miserável, eu não mereço nem erguer minhas mãos para o céu, não posso nem erguer, não sou digno de erguer minhas mãos para o céu. Aí o que acontece? Ele crê no Senhor e o Senhor o salva. Agora, a partir dali, a oração dele é uma oração de fé, confiada na justiça de Cristo. Os irmãos estão entendendo? Vou mostrar 3 tipos de oração, que não são oração. Primeira oração, não sei se você conhece esse tipo de oração, chama oração fofoca. O que é oração fofoca, pastor? É aquela que a pessoa fica falando mal dos outros para Deus. Tem irmão que faz isso? Você já foi esse irmão? Ou você é esse irmão? Fala, misericórdia, aqui não acontece isso. Nessa igreja não tem irmão que faz oração fofoca. Ele fala mal da vida das pessoas para Deus, fala mal da família dos outros, das finanças dos outros. Essa é a oração fofoca. Quer ver o exemplo dessa oração? Deus, Tu sabes
que meu marido é um alcoólatra. Senhor, ele está bebendo cada vez mais. Senhor, ele não põe comida em casa. Blá, blá, blá. Isso não é oração, isso é fofoca. Essa oração não é oração. Senhor, tu sabes que meu filho está numa fase difícil. Meu filho não me obedece. Meu filho não gosta de estudar. Meu filho não quer saber da igreja. Preste atenção, minha irmã. Esse tipo de oração não funciona. Segundo tipo de oração, que não é oração. Oração do mendigo desesperado. É o tipo de oração que fala com Deus como se Ele não quisesse nos ouvir. Como se Deus estivesse indiferente a nós. Diz assim, Senhor, olha para mim. Já viu canções assim? Olha para mim. E os irmãos choram nessa canção. Senhor. Essa não é mais a canção da nova aliança. Essa é a canção do mendigo desesperado. Ele está falando, Senhor, olha para mim. Eu farei o que for preciso para te ver. Mas como assim? O Senhor habita em você. O que você tem que fazer? Algo para vê-lo. Mas veja, é a oração do mendigo desesperado. Ouve, ó Deus, a minha oração. Eu faço qualquer coisa para chamar a sua atenção. Essa oração é da velha aliança. Na nova aliança, você entende, Deus habita dentro de você. Você pode dizer amém? Oração de exaltação do inimigo e dos problemas. Já viu, irmão, que ele mais exalta o diabo do que Deus? Ele vai orar e fala, Senhor, o Satanás está bufando. Satanás está na minha cola. Esse está dizendo, eu não conheço quem é Deus. Não conheço a palavra de Deus, não confio nas suas promessas. Essa oração é aquela, Senhor, eu estou numa grande luta. O inimigo está furioso e a tua palavra diz que ele é como leão. Ele usa a palavra para exaltar o diabo. Senhor, eu estou na fornalha, meus inimigos estão cada vez mais fortes contra mim. Há um Golias me enfrentando. Percebe? Ele exalta o diabo. Ele dá ali para o diabo o poder que ele não tem. Por que você não está mais na velha aliança, filho? Você está na nova aliança. Esse tipo de oração é você no centro, é o inimigo no centro, é a desgraça no centro. Isso não é oração, isso é velha aliança. Na nova aliança, a nossa oração, Jesus precisa ser o centro. Tem as promessas de Deus, a vitória sobre as circunstâncias. Pastor, mas a palavra diz, o choro dura uma noite. Você pode ainda dizer que o choro dura uma noite, mas você não pode se esquecer que a alegria vem ao amanhecer. Mas tem irmão que fica só, o choro dura uma noite. Ele vai ficar nisso. Não, filho, a alegria vem ao amanhecer. A oração que abre a porta da graça, acredite em mim. É quando você cita a palavra de Deus, para Deus. Cite a palavra dele, para Deus, para ele. Isso honra a Deus. Deus quer que você lembre ele da verdade que ele estabeleceu na nova aliança. Você pode dizer amém? Coloque Jesus no centro. Use o nome dele. Olha lá em Oséias, capítulo 2, verso 15. E lhe darei dali as suas vinhas e o vale de Acor, por porta de esperança. Será ela obsequiosa como nos dias da sua mocidade e como no dia em que subiu da terra do Egito. Preste atenção, isso aqui é muito importante que eu vou te dizer. Deus está falando para Israel aqui como se fosse a sua esposa. Você sabe, Oséias é aquele profeta que Deus mandou casar com a prostituta. E esse profeta, então, Deus, ele está tratando com ele está falando com ele, com o profeta, como se ele fosse a noiva, ok? Deus é o noivo, é o marido. Preste atenção. Ele está dizendo, essa minha esposa adulterou, adorando deuses e ídolos. Mas ele diz, eu vou restaurar essa minha esposa. O Senhor está dizendo, eu vou mudar a realidade. O que o Senhor está dizendo, ele está falando aqui, farei do vale de Acor uma porta de esperança. E aí ela me responderá. Olha que poderoso isso. Isso aqui é uma verdade poderosa da nova aliança. Nós não respondemos ao Senhor em meio a problemas, a lutas,
a angústias como muita gente pensa. Nós respondemos ao Senhor em meio à bondade dEle. O que nos leva ali ao arrependimento, o que a palavra diz que nos leva ao arrependimento? A bondade do Senhor sobre nós. E o Senhor está dizendo, porque agora eu vou expressar minha bondade, eu vou mudar ali o vale de Acor em uma porta de esperança, essa esposa vai me responder, ela vai abandonar aquela prática pecaminosa e ela vai voltar para os meus braços, vai andar alinhado com o meu projeto. Não sei se você se lembra o que é o Vale de Acor. É um vale que fica perto de Jericó. E ele recebeu esse nome em homenagem a um personagem bíblico, que é um personagem chamado Acã. Foi apedrejado quando Jericó foi conquistada. E o que Deus falou? As primícias vocês não mexem. Por que as primícias Deus fala para não mexer? Porque o primeiro é dele. Em toda a Bíblia você vai ver o primeiro é de Deus. Ninguém mexe no primeiro. O que Acã fez? Foi lá e pegou. Pegou a capa, pegou ouro, pegou prata, e então ele foi apedrejado com toda a família dele. E o local onde ele foi apedrejado foi chamado Vale de Acor. Acor significa problema. E vem da palavra Acã, que por sua vez Acã é causador de problemas. Agora Deus está dizendo o seguinte, eu vou fazer do Vale de Acor, esse lugar de maldição, esse lugar que houve essa morte, essa família inteira foi apedrejada, eu vou fazer desse lugar o Vale da Esperança. Você está entendendo? Olha que coisa poderosa, a porta da esperança, do Vale de Acor, esse lugar terrível, esse lugar de morte, vai se tornar agora a porta da esperança. E por conta disso, da minha noiva. Quando nós falamos, e é a palavra de Deus que diz, não é o caos, não é pregar condenação e morte que vai levar as pessoas a se arrependerem. É pregar o amor e a graça de Deus que levará essas pessoas para os caminhos do Senhor. Quanto mais lei, quanto mais condenação nós pregamos, nós ensinamos, mais as pessoas vão correr de Deus, mais as pessoas vão ficar com medo de Deus, ao invés de estar nos braços dele, ao invés de estar na comunhão com ele, ao invés de estarem desfrutando das promessas de Deus. Pode observar, todo aquele que vive debaixo de condenação, num lugar onde a lei é pregada, onde a lei é todas as vezes compartilhada, essas pessoas estão ali, mas o tempo inteiro elas estão com um fardo sobre a costa delas. Todos os cultos elas saem dali, sabe, pesadas, tristes. Tem uma irmã, Alice, ela mora, esqueci o nome, é uma cidade lá pro lado do Xingu, Vila Rica, acho que é Vila Rica. E ela conheceu as mensagens da graça, ela começou a acompanhar a gente. Ela até fez um comentário ali num dos meus devocionais, né, que desde que ela conheceu a pregação do Evangelho da Graça, ela só passou a viver bênção. Mais de 20 anos de crente, numa igreja legalista, debaixo da lei. E ela fala, pastor, tem que abrir uma videira aqui, porque aqui não tem uma igreja sequer que prega a graça. Eu vou para a minha igreja aqui porque não tem outro lugar. Mas toda vez que eu saio do culto, eu saio mal. Eu saio de lá por quê? Porque lá só prega condenação. Não tem uma vez que eu saio dali aliviada. Por quê? Porque é só paulada na cabeça. Porque é só cobrança, dizendo, você tem que fazer, você tem que ser fiel, você tem que ser leal, você tem que honrar, você tem que isso e aquilo outro. Coisas que na nova aliança, você não precisa receber mais essa ordem. Flui de você, porque agora o Espírito do Senhor está fluindo através de você, está operando através de você. Não é com base na força sua, é com base no poder de Deus. E ela vive esse dilema lá. E agora, pastor? Como é que eu faço? Eu falei, parecida possível, que prega. A Agar fala, não tem, pastor. Tudo aqui fala é só condenação. Fala, meu Deus do céu, nós vamos ter que abrir aí, nós vamos fazer uma célula. Ela vai fazer o cursão CTL. Falei, eu vou liderar aqui.
em Cádiz, que já tem gente querendo ir com ela lá para a casa dela, para ela fazer a célula ali. Eu falei, faz a célula aí que nós vamos dar um jeito de enviar alguém para pastorear essa cidade aí de Vila Rica, né, Rafa? Aleluia. Então veja, preste atenção, o testemunho dessa mulher, mais de 20 anos servindo ao Senhor. Não é alguém que nasceu ontem, ela conhece muito de Bíblia, ela fez teologia. Ela fez teologia e está cada dia mais maravilhada com o Evangelho, com a palavra de Deus. Ela entendeu o que realmente liberta, o que transforma. Ela sabe que o que leva você a responder bem diante do Senhor é a bondade de Deus. Infelizmente está muita gente perdendo tempo para ficar falando de Deus, o que de fato Ele não é. Mas fala, Deus é amor. Aí eles falam o quê? É amor, mas Ele também é justiça. Só que eles não entendem o tempo das coisas, o cronos. E o Senhor deixa claro, não é o tempo do juiz se manifestar. Preste atenção. Não é o tempo do juiz. Deus é juiz, sim ou não? Ele é o reto juiz. Mas hoje Ele está agindo como juiz? Sim ou não? Claro que não. Hoje não é o juiz que está atuando. Por quê? Porque o juiz ainda vai atuar. O Senhor enviou quem? Para nós, o advogado, que nos defende diante do Pai. É o advogado que está ali por você, para dizer, eu paguei pelo crime dele. Ele não pode ser condenado. Está aqui o meu sangue. Está aqui, ó, as minhas marcas. Está aqui, ó, as minhas chagas. Ele não pode ser condenado. O julgamento ainda não é para agora. O julgamento ainda vai chegar. Agora é tempo de apregoar as boas novas, para que as pessoas se arrependam e conheçam o amor de Deus e vivam nesse amor de Deus. Mas vai chegar o dia que vai acabar o tempo da graça. Assim como acabou a lei, vai acabar esse tempo, essa dispensação da graça. E qual dispensação que nós vamos entrar? Dispensação do reino. E aí, 1000 anos vai se dar, onde vai ter um grupo reinando com Cristo, um outro grupo pregando o Evangelho no milênio, para aqueles que ainda não se converteram. Só que agora as coisas são diferentes. Preste atenção. Nós precisamos discernir os tempos. A palavra de Deus em Provérbios diz, o sábio discerne o modo e o tempo de todas as coisas. Nós precisamos olhar para a palavra de Deus e observar o tempo, o cronos. Qual é o momento das coisas? O Senhor, Ele quer salvar, o Senhor quer libertar, o Senhor quer curar, o Senhor quer levar ali as pessoas para junto do seu amor. O que Ele fez há mais de 2000 anos na cruz está vigorando, está vigente, está ali acontecendo. À medida que nós pregamos e as pessoas vão recebendo esse amor, elas vão sendo transformadas, como essa irmã Alice. Está cada dia mais maravilhada. Ela diz, pastor, agora minha vida foi liberada, ela está prosperando. Ela diz, hoje eu sou feliz, hoje eu sou uma crente feliz. Eu era uma crente oprimida, agora eu sou uma crente feliz. Eu tenho alegria de servir a Deus, eu tenho prazer. Você imagina alguém que nunca liderou, não teve nenhum treinamento, está falando, pode deixar que eu vou fazer o curso e vou liderar uma célula aqui, nós vamos começar uma videira aqui. Como é que um negócio desse acontece sem você fazer nada, só porque ela recebeu o Evangelho, a palavra de Deus? Você pode dizer amém? Meu irmão, passando por um problema, por um aperto, veja ali, o Senhor tem uma porta da esperança ali para você. E não é a porta da esperança do Silvio Santos, não. É a porta da esperança verdadeira. É aquela que vai te levar a viver os sonhos e projetos de Deus. No lugar do caos, no lugar do problema, o Senhor vai transformar aquilo em coisas boas.
Eu posso estar passando por lutas, mas eu estou com expectativa de coisas boas. Eu vou todos os dias me colocar nessa expectativa. Não vou falar sobre problema, eu vou louvar a Deus. Eu vou continuar tendo o Senhor no foco, porque o vale de Acor foi transformado na porta da esperança. Sabe, meu irmão, quando você for orar, não fale de você, não fale dos outros, fale de Jesus. Ele é a porta. Sabe, eu tomo a palavra de Deus e digo: o Senhor disse que eu teria provisão, e é isso que eu vou ter. É o que Ele diz. Eu creio que a provisão está a caminho. E eu encerro dizendo para você, terceiro e último ponto, mas não vou me deter nele. Você abre a porta da graça quando você louva corretamente. Da mesma forma que assim como eu falo corretamente, como eu oro corretamente, eu preciso também louvar corretamente. Não vou entrar aqui no significado, embora eu preparei tudo isso para você, mas você vai receber o esboço, você vai poder compartilhar isso na sua célula, se você assim tiver o tempo necessário. Mas eu preciso dizer para você, o louvor abre a porta da graça. No lugar da murmuração, decida louvar a Deus. Pastor, eu vou louvar pelos problemas? Não, você vai louvar apesar dos problemas. É isso que você vai fazer. Você vai louvar crendo no livramento. Você vai louvar crendo na salvação do Senhor. Não sei se você sabe, na velha aliança se louvava pelo livramento, depois que acontecia. Preste atenção, lá tinha que concretizar para você louvar. A bênção tinha que acontecer. Mas na nova aliança, você louva e crê que vai acontecer. Você já louva, pastor, estou desempregado. Você já louva agradecendo pelo emprego. Pastor, estou doente. Você já louva crendo na cura. Qual seja o seu problema, qual for a sua luta, a sua dificuldade, você já louva vendo a solução, agradecendo ao Senhor pela solução. Você pode dizer amém? Eu encerro com esse texto de Isaías, capítulo 60, do verso 1 ao 3, verso 11 e o verso 18. Aqui há uma chave muito poderosa. Quando você entende essa chave, que é o louvor, você começa a acessar riquezas que vêm das nações, que vêm de fora. Tudo porque você aprendeu a adorar, a louvar e a entrar diante do Senhor com ações de graças. Diz assim: desce, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor nasce sobre ti. Porque eis que as trevas cobrem a terra, e a escuridão os povos, mas sobre ti aparece resplendente o Senhor, e a sua glória se vê sobre ti. As nações se encaminham para a tua luz, e os reis para o resplendor que te nasceu. As tuas portas estarão abertas de contínuo, nem de dia, nem de noite se fecharão, para que te sejam trazidas, preste atenção, riquezas das nações, e conduzidos com elas os seus reis. Nunca mais se ouvirá de violência na tua terra, de desolação ou ruínas nos teus limites, mas aos teus muros chamarás salvação, louvor, aleluia. Meu irmão, não sei se você consegue compreender a profundidade desse texto, mas eu falei para você domingo passado, que o oposto de louvor é a murmuração, e aonde há murmuração, tem um demônio. Tem um demônio que trabalha ferrenhamente para te atrapalhar, para te trazer problemas. Como é o nome desse demônio, os irmãos lembram? Destruidor.
Quem fala isso? Paulo. Quando há murmuração, esse demônio atua na sua vida. Por que que aqui está dizendo quando você louva, portas estarão abertas de contínuo, ou seja, permanente, nem de dia nem de noite se fecharão, para que as riquezas das nações cheguem para você. Por que que isso vai acontecer? Porque no lugar da murmuração, você vai estar sempre expressando gratidão. Aonde há louvor, aonde há gratidão, escute, entenda isso aqui. Quando ele diz, nunca mais se ouvirá de violência na tua terra. Preste atenção, você não vai ver violência na sua casa. Não vai, sabe por quê? Porque ali é um ambiente de louvor. Você não vai ver ruínas na sua casa. Os seus muros chamará salvação. Preste atenção. Você é guardado, você é protegido, quando na sua vida existe apenas gratidão, louvor, adoração, ações de graças. Percebe? Pega essa chave para você, toma isso para a sua vida. Não se permita nenhum momento murmurar, reclamar, ainda que as coisas sejam difíceis, ainda que saiam diferentes daquilo que você projetou, planejou. Pastor, deu errado. Louva ao Senhor. De novo, você tem que louvar.